Então, Boa tarde para todos, desculpa o atraso. Só para imagina. falar isso. Então, hoje, o último capítulo dos Mensageiros, o capítulo 51, que se chama Nas Despedidas. Então, muita coisa a gente aprendeu. Foi um livro que eu lá no começo falei e reforcei que ele é curioso o fato de que todo esse livro ele transcorre durante uma única semana, né? Na nossa cronologia, no nosso tempo. O André Luiz, lá no nosso lar, ele teve um dia de bastante instrução, de bastante aprendizado, junto ali com os ex-encarnados, né, que tinham falhado. Então, nós tivemos muito aprendizado na primeira parte do livro. Depois, eles saem, atravessam o umbral, aprendem muita coisa, conhecendo lá o posto de socorro, o Alfredo, a Ismália, muita coisa a gente aprendeu ali também. Mas logo eles chegaram na cidade do Rio de Janeiro, né? Na casa da Dona Isabel. E na casa da Dona Isabel eles passaram ali praticamente 2 dias, 3 dias talvez, que teve a oração da casa da Dona Isabel, da família dela, né? Das filhas. Teve também o trabalho mediúnico, que a gente aprendeu muita coisa. E logo depois do trabalho mediúnico, o Aniceto, o André Luiz e o Vicente foram convidados, foi chamado o Aniceto, na verdade, para ajudar. Em 2 casos que eles estavam com necessidade de um auxílio maior, e que foi o caso, né, daquela moça que tinha desencarnado e não sabia, tinha medo da morte, e a desencarnação difícil do Fernando. Então, acabando esses 2 episódios, encerram os trabalhos deles ali. Então, eles estão praticamente nas despedidas, no encerramento daquela semana de muito aprendizado deles. Então, é assim que começa esse último capítulo aqui que a gente vai ler agora. Então, André Luiz começa dizendo assim: depois de outras atividades espirituais numerosas, findou a semana de serviço a que Aniceto nos admitira em sua companhia. Então, tiveram outros trabalhos ali ainda, talvez que o André Luiz não descrevesse, né? Porque o livro não comporta tudo, mas muito mais do que o que a gente aprendeu, o André Luiz presenciou, né? E aí, seguíramos o nobre instrutor. Então, agora ele vai dar uma recapitulada, uma lembrada em tudo aquilo que aconteceu, através de tarefas variadas e complexas. Sediados no templo acolhedor de Isabel, atendêramos a considerável número de doentes, bem como a irmãos outros perturbados, abatidos, transviados e moribundos. Nosso orientador tinha, para todos os casos, maravilhosos recursos de improvisação, sempre atencioso e otimista. Então, o aprendizado do André Luiz e do Vicente está muito além do que o que a gente viu no livro, né? Então, é que não tem como descrever tudo mesmo, mas a gente consegue até talvez imaginar o quanto que não foi proveitoso para eles essa semana junto com o Aniceto. E o André Luiz estava extremamente agradecido por isso, porque o Aniceto é um exemplo, né, de alguém realmente que já evoluiu, já se iluminou e consegue, através do seu dia a dia, ensinar, às vezes muito mais do que com palavras, né? Ensinar através da sua postura, da sua forma de lidar com todas aquelas situações. E aí, então, o André Luiz está descrevendo isso. Aqueles poucos dias de trabalho novo, encheram-me o cérebro de raciocínios novos e o coração de sentimentos que até então ele desconhecera. Então, ele falou que tudo aquilo que ele aprendeu acabou abrindo os horizontes, né? Tanto do raciocínio dele quanto do coração, tanto da forma de pensar, de encarar, quanto de sentir tudo o que ele vivenciava na vida dele. Ô Jorge, boa noite, tudo bem? Nós começamos faz pouco Oi, boa tempo, noite. estamos aí no último capítulo então, viu Jorge? E aí, então ele seguindo, explicando para a gente, fala, né, que ao contato das revelações de Aniceto nos domínios da eletricidade,
e do magnetismo reformara todos os meus antigos conhecimentos de medicina. Então ele começou a enxergar tudo o que ele já tinha aprendido. Ele era um bom médico, o André Luiz, pelo que a gente sabe, né? Mas ele era um médico que estava limitado ao conhecimento que ele tinha da visão de um ser humano encarnado. Então agora o Aniceto ampliou essa forma de enxergar. E agora, então, com ele entendendo o quanto a eletricidade, o magnetismo tem influência nas pessoas, ele começou a enxergar que não é só aquilo que ele tinha aprendido que é necessário para ajudar, para curar. Então, tudo aquilo não é que apaga o que ele tinha aprendido, mas acrescenta. É algo que complementa, que faz sentido. Ele sabia em partes a medicina. Agora a medicina dele estava amplificada, né? Ampliada no conceito. Outras coisas, né, que ele foi lembrando, né? A ascendência mental no equilíbrio orgânico, quer dizer, o quanto que o nosso pensamento influencia a saúde do nosso corpo. Como eu falei também, né? Isso hoje em dia, cada vez mais, a humanidade vem descobrindo. Mas lá atrás, quando esse livro foi escrito, né, em 1944, muito pouco se sabia sobre isso. Então ali o André Luiz estava comprovando o que ele aprendeu. O quanto que o pensamento, né, ele é soberano com relação às coisas que acontecem no nosso organismo. E isso serve de lição para a gente também. Porque muitas vezes a gente acha que é o contrário, que o nosso corpo tem determinadas doenças, determinados desequilíbrios, né? E que aí vem os desequilíbrios mentais, ou é claro que uma coisa influencia a outra também. Mas quem manda, quem comanda a tudo é o nosso pensamento. Então, a ascendência mental no equilíbrio orgânico, as forças radioativas, o campo das bactérias. Então, aquilo que ele viu, que o Aniceto ajudou ele a poder visualizar melhor no caso da doença do Fernando, ele conseguiu a visualizar microscopicamente aquela batalha das bactérias, né? Então foi o que ele falou aqui, ó, a visão mais organizada, mais ampla da matéria organizada. Então tudo isso ele não tinha noção. Ele tinha o aprendizado do científico que ele tinha tido na época, mas agora ele conhecia mais a fundo. Compeliam-me. Então tudo isso que ele citou até agora compeliam ele a uma nova conceituação científica na arte de curar os corpos enfermos. Então, quando um médico ele não entende muito bem o funcionamento de um corpo, ele não consegue muitas vezes curar, não consegue muitas vezes ajudar o doente. Então, os médicos, quando aprendem, e hoje a gente pode pensar isso também, nós ainda agimos com um conhecimento limitado. Agora, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente se desenvolve, né, na aquisição desses conhecimentos, mais a gente tem condições de resolver algum problema, alguma doença que a gente possa estar lidando, porque a gente entende o como é que aquilo está acontecendo, a gente consegue intervir no lugar certo. Então o André Luiz está falando justamente disso. A arte de curar, que era o que ele achava que sabia, agora estava totalmente potencializada. Então, esse complemento que ele teve nessa semana com o Aniceto fez com que ele adquirisse a capacidade de ser muito mais eficiente no trato das pessoas que ele iria lidar, inclusive lá voltando para o nosso lar, porque ele teve uma semana ali, né, de, de tempo aqui na Terra, mas ele agora volta para o nosso lar e continua com o aprendizado, continua com as tarefas, né, que ele tem. E dali para frente, em tudo. Dali para frente, ele conseguiria cada vez mais ser eficiente, como o Aniceto é. Então, o que ele adquiriu nessa semana é inimaginável para a gente ainda, né?
alargara-se, sobretudo, em minha alma o entendimento acerca do médico divino que restabelece a saúde do espírito imortal. Então agora ele estava começando, inclusive, a compreender melhor como é que, quem é o médico divino, né? Jesus. O médico divino, aquele quem cura a alma do espírito. Aquele quem vai e dá atenção às doenças, às enfermidades mentais e espirituais. Porque Jesus curou muitos enfermos do corpo, mas acima de tudo, Jesus estava sempre preocupado com a cura mais importante, que era a cura, o restabelecimento do espírito imortal, que é aquilo que não vai. Porque o corpo que Jesus curou, inúmeras vezes ele curou, depois esses voltaram a ficar doentes e morreram. Ninguém que Jesus curou lá atrás está vivo até hoje. Então o corpo, queira ou não, por mais que Jesus tenha dado uma atenção, porque é válida realmente a atenção que nós temos que dar ao nosso corpo, esse é passageiro. Esse vai ficar para trás. Agora, ele se preocupava com aquilo que é eterno. Então agora o André Luiz diz que estava começando a entender melhor, inclusive isso. Como é que Jesus restabelecia a saúde mental de uma série de pessoas que ele teve a oportunidade de intervir, né? A claridade extensa que me felicitava agora o Espírito fornecia mais largo conhecimento de Jesus. Então olha isso, agora ele estava começando a entender diferente. E nós talvez ainda tenhamos um entendimento muito limitado acerca de Jesus, acerca de tudo que ele fez. Quanto mais a gente for aprendendo nesses nossos estudos aqui, muito mais é fascinante, cada vez mais fica fascinante, porque a gente começa a entender de fato. Não é só acreditar, é acreditar e entender tudo aquilo que Jesus fez. Compreendi então que a fé não constitui uma afirmativa de lábios, nem uma adesão de ordem estatística. Olha isso, o André Luiz mudou até o conceito dele do que é a fé. Ele começou a entender que a fé não é falar assim, ah, eu acredito. Não é só dos lábios para fora. A fé não está numa estatística que pode, por exemplo, ser feita aí, falar assim, ah, quantos católicos, quantos espíritas, quantos evangélicos tem aqui no Brasil, né? Ah, então a fé católica é tal o número. A fé espírita, a fé dos testemunhas de Jeová é esse número de pessoas que são convertidas para aquela religião. Não tem nada a ver. A fé não é nada disso. Não é da boca para fora. Porque a gente pode até falar, eu sou espírita, eu sou cristão, mas se isso for só na fala e nas atitudes a gente ainda estiver muito distante, isso não é fé. Isso é um rótulo que a gente coloca na gente. Mas é a essência, a espiritualidade vê. A essência, Jesus acompanha a nossa essência. A essência, nosso Pai vê. Então, a gente até pode enganar algumas pessoas, enganar nós mesmos, mas a esses espíritos evoluídos a gente não engana. A fé não é isso o que a gente acha. E olha o que ele segue falando, né? Procurá-la-ia em vão na esfera sectária, quer dizer, no separatismo que existem das religiões, né? Ele achava então que a fé era isso. Era essa divisão, subdivisão aqui. Quem é que está com a razão, né? São os evangélicos, são os espíritas? Não tem nada a ver. São todos filhos do mesmo Pai. E são muitos os que estão em cada uma das suas religiões verdadeiramente preocupados em aprender, em fazer o bem, e outros não. Então, na verdade, a fé é isso. É um movimento interno. É uma fonte divina que a gente começa a descobrir dentro de nós e não é nisso tudo aqui que a gente lê para fora. É a transformação interna que vai acontecendo dentro da gente na medida que a gente se esforça para ir buscar esse conhecimento e tudo isso. Mas
o André Luiz agora está começando a enxergar diferente isso também. Então eu falo assim, ó, procurá-la ia em vão na esfera sectária, nas disputas vulgares, nos cultos exteriores, alteráveis todos os dias. Quer dizer, você pode ir na missa quantas vezes você quiser. Se aquilo for exterior, todo aquele como se fosse um teatro, né? Que às vezes a gente faz, mas por dentro a gente está com rancor, a gente está com ódio, a gente está pensando mal das pessoas, falando mal quando sai da igreja, quando sai do centro espírita. Isso tudo não é a nossa essência, isso não nos transforma, isso não garante um futuro mais em paz, mais estável, em melhores condições. E é tudo isso que o André Luiz está fascinado, porque foi o que ele aprendeu nessa semana de estágio com o Aniceto. Então, e o que, que era a fé para ele agora? Já que ele viu que não era aquilo que ele imaginava antes. Era, sim, uma fonte de água viva, nascendo espontaneamente em minha alma. E é exatamente o que Jesus falou. Que Jesus veio trazer ou instalar o reino de Deus no coração dos homens. Não era em nenhuma construção, não era em nenhum templo. Jesus falou isso e ninguém entendeu ainda. Que à medida que ele consegue transformar os corações, é ali que é instalado o reino de Deus. E o André Luiz estava sentindo isso começar a jorrar, de dentro para fora, e não de fora para dentro. Então muitas pessoas às vezes vão buscar o auxílio externo, achando que o auxílio externo é a única fonte da solução dos problemas. É claro que o auxílio externo é necessário, é útil, mas ele nos ajuda a fazer o nosso movimento. Se a gente se preocupa só com o que vem de fora, só com o que os outros vão fazer para resolver a nossa vida, e a gente não faz o nosso movimento, a gente não chega nesse estado que o André Luiz está descrevendo para a gente. Traduzia-se, então a fé que agora ele estava entendendo, traduzia-se em reverência profunda, aliada ao mais alto conceito de serviço e responsabilidade, diante das sublimes concessões do Eterno Pai. Então, olha isso. Inclusive, dando para a gente uma visão diferente do que muitos acreditam. Porque acreditam que a gente vai um dia estar num paraíso de ócio, né? de tranquilidade, de fazer nada. Mas não existem deveres, serviços constantes e responsabilidades daqueles que entendem e se integram nessa fé. E o André Luiz agora estava encontrando ela. Encontrara um tesouro inacessível, a destruição e um bem intransferível. Aquilo que também Jesus falou. Aquilo que as traças não corroem, aquilo que a ferrugem não destrói. Então o André Luiz estava falando agora que ele enxergou esse tesouro que é inacessível à destruição. Então quem chega nesse nível está num estágio que não volta para trás, não tem prejuízo mais. É claro que ainda pode ter muita coisa a ser trabalhada dali para frente, mas esse estágio conquistado é algo que não tem mais como ser tirado dele. E é um bem intransferível, quer dizer, as pessoas que chegam nesse estágio, por mais que queiram ajudar a outras pessoas, não conseguem colocar aquela luz e transformar o outro. A transformação é individual e depende do esforço de cada um de nós, junto com a misericórdia e a providência divina, que ela depende da contribuição de outros espíritos de luz. Então, cada vez que a gente sobe um degrau, a gente tem a responsabilidade, como ele falou, de ajudar aqueles que podem estar atrás em determinados setores que a gente já compreendeu melhor. Mas a gente não vai conseguir fazer a jornada pelas outras pessoas. Se aquela pessoa resolver estacionar ali, ela vai levar o tempo que ela precisar
para seguir adiante. Então a gente pode ajudar, mas a gente não pode salvar. A gente não pode transformar a pessoa só porque a gente quer. Porque se fosse assim, imagina, a mãe do André Luiz, que ama ele profundamente, não conseguiu fazer com que ele adquirisse todo esse estágio só porque ela quer. Era necessário que o André Luiz passasse pelo esforço, passasse pelo aprendizado para chegar. Por quê? Até porque Deus espera que isso aconteça conosco e que o mérito disso seja nosso também. Não só um presente que vem de outra pessoa. E aí a gente não teria mérito nenhum nisso. Então, mas o André Luiz estava agora nesse estágio de ter encontrado esse tesouro, que é inacessível à destruição e que é um bem intransferível, por nascido e consolidado em mim mesmo. Então ele agora vê que aquilo nasceu e consolidou-se dentro dele. E aí, tudo bem? Até aqui? Tá tranquilo? Me interrompam, por favor. Então ele segue, né? Quando o instrutor nos convidou a regressar, quer dizer, acabou a semana, e aí o Aniceto falou: agora nós temos que voltar. Sentia-me positivamente outro. Guardava a impressão de haver encontrado as notícias diretas do Senhor Jesus na descoberta do meu próprio mundo interior. Então, olha que lindo isso. Quando ele descobriu o mundo interior divino que tinha dentro dele, ele começou a compreender melhor. Parecia que Jesus fazia mais sentido para ele. Ele falou assim: agora parece que eu estou tendo notícia de alguém que está mais próximo, que Jesus não é aquela figura de 2000 anos atrás que parece às vezes inacessível para a gente. Ele começou a se sentir cada vez mais próximo. E isso é o que vai acontecer com todos nós que fizermos esse movimento. Como poderia pagar ao prestimoso Aniceto semelhante capitalização de bens imortais? Então ele estava tão agradecido que ele queria de alguma maneira retribuir ao Aniceto. Havia terminado o serviço de orações na última reunião semanal da residência de Isidoro e Isabel. Então eles estavam ali no fim da última das sessões, né, de orações que aconteciam na casa da Dona Isabel. E os trabalhos sempre ativos haviam representado esfera de observações e experiências sempre novas. Grande número de amigos de Aniceto acercaram-se do instrutor, ansiosos por partilharem a luz da conversação de despedidas. Então, toda a espiritualidade amiga deles ali foi se despedir deles, porque para eles também é um acontecimento de muita luz, que eles gostam muito. Porque quando um espírito desses pode visitar eles, eles têm com certeza também aprendizado, eles têm também com certeza muito bem-estar. E eles então ali é como quando a gente recebe a visita de alguém que a gente gosta muito, de um amigo. Então o amigo vai ter que ir embora, a gente lamenta de certa forma, mas vai desejar que essa pessoa volte com segurança e que, se possível, volte a visitar, né? E ali é o que está acontecendo, é uma despedida do grupo ali do Aniceto. O devotado orientador oferecia a todos a sua palavra de bom ânimo, otimismo, alegria e confiança no Senhor, como um príncipe de legenda, cuja boca fosse fonte inesgotável de ouro espiritual. Então, olha isso, né? O que não é esse Aniceto? O que não são esses espíritos de luz que ainda se julgam, inclusive, muito aquém dos mais elevados ainda, né? Porque a gente sabe que no nosso lar, por exemplo, dos espíritos que trabalham ali, dois são os mais iluminados, né? E não é o Aniceto. Então imagina, se o Aniceto é tudo isso, imaginem o que não é o governador do nosso lar, a veneranda, a ministra veneranda, que são os dois espíritos que já tiveram a possibilidade
do contato direto com Jesus Cristo. Pela descrição dos livros, vocês se lembram que são os únicos dois espíritos que tiveram proximidade com Jesus. O Aniceto, ele é tudo isso que a gente está lendo e ainda não chegou a esse nível, né, de no mundo espiritual ter a presença de Jesus no seu convívio. Vicente e eu tínhamos os olhos úmidos, desejosos de externar-lhe verbalmente nosso reconhecimento pelas bênçãos recolhidas. Mas, ao nos aproximarmos, o abnegado orientador sorriu e antecipou, como sempre acontece, né? O André Luiz pensa alguma coisa, o Aniceto já sabe o que ele está pensando e se antecipa. E aqui, como também acontece, que a gente já viu, os espíritos mais evoluídos, eles não querem bajulação. Eles não querem que fique falando, muito bom, muito obrigado, você é muito bom. Olha como delicadamente o Aniceto já intervém antes do André Luiz vir agradecer e fala: agradeçam a Jesus pelo muito que nos tem dado. Então, isso é característica de um espírito mais evoluído. Porque a maioria dos espíritos que estão ali no intermediário, eles se vangloriam muitas vezes das coisas que fazem, acham que merecem toda a glória, todo o reconhecimento, toda a festa, né, toda a pompa. E, na verdade, isso é ainda para os espíritos orgulhosos. Os espíritos humildes, os espíritos como o Aniceto, não querem esse tipo de bajulação, até porque isso também poderia interferir negativamente nesse processo de crescimento que é o de reconhecimento que nosso Pai é quem faz tudo, que Jesus é a fonte de toda essa sabedoria para nós aqui, os encarnados na Terra. E aí Aniceto falou isso e pegou a Bíblia, né, tomando a Bíblia, como interessado em fixar o assunto geral no amor às coisas santificadas, leu em voz alta no capítulo 2 dos Provérbios de Salomão. Então, Aniceto abriu a Bíblia no livro dos Provérbios, né? No 2º capítulo, e fala, lê esse trecho, né? Que diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e guardares contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento, e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares, e como os tesouros ocultos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então, esse é o trecho que Aniceto leu e agora ele vai, na verdade, explicar. Ele vai falar da forma de interpretação dele com relação a esse versículo, que muitas vezes é difícil para nós. Então, nós ainda não temos esse treino, né, da leitura do Evangelho com uma mente mais iluminada, a gente não percebe muita coisa desses ensinamentos. E é por isso que a gente deve se acercar dessas pessoas que estão um pouquinho adiante da gente. E o Aniceto leu esse trecho da Bíblia e agora vai nos falar sobre ele. Deixou em seguida o livro sagrado sobre a mesa, então o Aniceto leu, deixou a Bíblia ali sobre a mesa e sentenciou: lembremo-nos do Senhor em nossas despedidas. Quer dizer, vamos falar de quem é a fonte de todo esse conhecimento, de toda essa sabedoria para a gente. Ratifiquemos, irmãos, nossos compromissos de trabalho e testemunho. Quer dizer, vamos dar validade a isso que nós estamos falando, que nós queremos trabalhar e queremos testemunhar essa fé que nós dizemos, às vezes da boca para fora, né? Em tão pequeno trecho dos provérbios, encontramos muitos verbos que interessam os espíritos cristãos. Então, o Aniceto vai facilitar para a gente, né? O que tem de roteiro naquele trecho que ele leu que é de interesse para todos nós, para todos eles que estavam ali naquela despedida e para todos nós que estamos aqui tentando prestar atenção nesses últimos ensinamentos
desse último capítulo do livro Os Mensageiros. E então, olha o que o Aniceto diz, que nós devemos nos focar, né, nessas palavras. Aceitar os mandamentos divinos e guardá-los. Então, foi o que o Provérbios falou ali, né? Primeira coisa, aceitar o mandamento e guardar ele, quer dizer, botar ele para dentro. Tornar o ouvido atento. Nós temos que prestar atenção em tudo que está acontecendo. Nós não devemos querer o tempo todo falar, ensinar, colocar os outros, né, a entenderem que eu sei o que fazer, que eu... Não. Vamos ouvir mais, vamos prestar atenção. E o coração esclarecido. Quer dizer, a gente tem que começar a entender o que é o nosso sentimento, o que é essa busca que a gente está fazendo aqui. Nós temos o Espiritismo, ele tem como o lema principal uma fé raciocinada. Não é uma fé que não faz sentido, que é cega, que a gente tem que acreditar mesmo sem entender. Não! Nós chegamos na era da humanidade que a gente vai ter que começar, que a gente pode começar a entender tudo isso que a gente está buscando, tudo isso que a gente está sentindo. Então, vamos tornar o nosso ouvido mais atento cada vez mais e o nosso coração mais esclarecido. Pedir entendimento e inteligência, alçando a voz acima dos objetivos inferiores. Quer dizer, quando a gente faz as nossas orações, que a gente peça por entendimento de tudo isso, que a gente busque a inteligência, o desenvolvimento do nosso raciocínio, mas como é que tem que ser isso? Alçando a nossa voz acima dos objetivos inferiores. Então, se a gente continuar navegando aqui nessa vibração das conquistas, de sensações ainda muito baixas, de conquistas ainda muito materiais, nós não vamos estar fazendo exatamente isso que o Aniceto está deixando claro. Aí o que nós vamos encontrar? O que a Terra nos oferece e não o que o mundo espiritual nos oferece. Então, pedir entendimento e inteligência, alçando a voz acima dos objetivos inferiores. Buscar os tesouros do Cristo e procurar-lhe o programa de serviços. Quer dizer, mais uma vez voltando à importância da gente entender que quanto mais a gente entra nessa compreensão, mais trabalho a gente vai ter. Não é o depois do desencarne, né? Agora ele vai descansar para sempre. Descansar vai quem ainda não tiver consciência, quem não tiver integrado. Porque Jesus também falou: o meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então, quem é que pretende descansar é quem ainda não entendeu bem o que é ser feliz, o que é estar em paz. É ser útil, é poder fazer algo o tempo todo pela coletividade, pela humanidade, pela criação, por nós mesmos. Não é descansar, não é ficar com a perna para o ar, querendo que Deus faça por nós, que os outros espíritos evoluídos façam por nós. Então, buscar os tesouros do Cristo e procurar-lhe o programa de serviços representa o esforço nobre daquele que, de fato, deseja a divina sabedoria. Não esqueçamos esses deveres. Então fica muito mais claro, né, quando o Aniceto traduz aquele trecho dos provérbios para a gente. Então não nos esqueçamos desses deveres. Se for preciso, vamos voltar nesse trecho desse livro, quantas vezes forem necessárias para a gente se lembrar qual que é o compromisso do verdadeiro cristão. Como a pausa se fizesse mais longa, então Aniceto falou isso e deu uma pausa. E como ele fez uma pausa mais longa, um irmão rogou ao querido amigo que prosseguisse na interpretação do texto. Então todos ali estavam com sede de entender, de aprender o que o Aniceto tem para oferecer.
Mas Aniceto replicou em tom fraternal: Por agora, meu irmão, não é mais possível. Outras obrigações nos chamam de longe. Então acabou realmente o tempo que eles tinham aqui na Terra. Eles teriam que regressar. Então, infelizmente, o que ele poderia contribuir agora já estava chegando ao fim mesmo, né? E dirigindo-se particularmente a Vicente e a mim, então aí o Aniceto se virou aos dois, né, que vieram com ele, acentuou: já que voltaremos pela estrada comum, poderemos esperar por nossa amiga Isabel, para apresentar-lhe nossos agradecimentos e despedidas. Então vocês se lembram que no caminho de vinda, o Aniceto falou: existe uma via rápida, uma via que ela é expressa, como se fosse, que passa de maneira a gente não precisar percorrer todos os caminhos mais difíceis, mas eles iriam fazer o caminho mais difícil na vinda. Por quê? Porque o Aniceto queria aproveitar e ensinar a eles uma série de coisas. Além de visitar amigos ali, que foi o que aconteceu. Mas na volta, eles iriam fazer um caminho mais rápido. Então, por isso o Aniceto falou: a gente já está com o tempo contado. Mas como a gente não vai fazer todo aquele percurso de novo, a Dona Isabel a gente tem que esperar, porque nós queremos agradecer a hospitalidade dela e despedir dela também, né? E daí a momentos, a nobre companheira de Isidoro, abandonando o corpo ao repouso do sono, veio até nós. Quer dizer, então logo em seguida, depois das orações, a Dona Isabel provavelmente foi descansar, né? Foi se deitar, dormiu e aí em espírito pôde se encontrar com eles, junto do esposo espiritual. Então o Isidoro, como da outra vez, espera ela ali espiritualmente e acompanhou ela para chegar junto ali dos que estavam se despedindo, atendendo ao convite mental do nosso dedicado orientador. Então, olha isso, né? A Dona Isabel, na verdade, atende a um pedido mental do Aniceto. Quer dizer, só o fato do Aniceto vibrar, mentalizar que ele queria se despedir dela, esses espíritos mais elevados, eles ouvem esse convite mental. É uma conversa por pensamento mesmo. E ela vai até ele. Aniceto exprimiu-lhe profundo reconhecimento. Falou-lhe da nossa alegria, das oportunidades santas do serviço que a bondade divina nos havia proporcionado. Então, o Aniceto, em nome de todos ali, estava agradecendo e falando que realmente aquela semana tinha sido de muita valia para todos eles. E a Dona Isabel agradeceu comovidamente, deixando transparecer as lágrimas da gratidão que lhe dominava o espírito. Então, todos estavam ali agradecidos, né? E ela falou então, né? Nobre Aniceto, disse enxugando os olhos: se for possível, voltai sempre ao nosso modesto lar. Então, olha isso, né? Como é bom para eles, né? Esse convívio. Como os espíritos que se querem bem gostam, né, da presença um do outro. E ela chorando, né, enxugando os olhos, pede isso para ele: se sempre que for possível, volte aqui. Ensinai-me a paciência e a coragem, generoso amigo. Esse trecho, esse pedido da Dona Isabel é uma lição para a gente também, né? Porque a Dona Isabel, pela descrição do livro, é um ser evoluído. É um foco de luz ali no local onde ela vive. Ela é diferenciada dos outros. Se ela está pedindo que o Aniceto ensine cada vez mais para ela a paciência e a coragem, isso mostra para a gente o quanto a gente ainda tem também de caminho pela frente. O quanto que a gente não deve se endurecer achando que já é suficiente. Os espíritos que sabem ainda a sua posição real têm noção do quanto falta. E então ela tem aflições também. Ela tem necessidades também de amparo, de aprendizado. E ela está pedindo para ele isso. Se for possível, volta sempre aqui.
para me ensinar, continuar me ensinando essa paciência e essa coragem que você já adquiriu. Quando puderdes, não me deixeis transviar nos deveres de mãe, tão difíceis de cumprir na carne, onde os interesses menos dignos se entrechocam com violência. Eu fico imaginando que tipo de interesse menos digno a Dona Isabel deve ter, né? São diferentes talvez dos nossos, mas ela está mostrando que ela tem necessidade também desse amparo divino, desse amparo dos que estão na frente. Amparai-me as obrigações de serva do Evangelho de nosso Senhor. Por vezes, profundas saudades da família espiritual me dilaceram o coração. Aqui a gente começa a ter uma ideia do que é o sofrimento, a aflição dela. Então, ela talvez não tenha a luta com inferioridades como nós temos. Mas qual que é a aflição dela? Ela já está num estágio diferente. Ela já adquiriu uma certa evolução. E então, ela já teria condições de conviver com espíritos mais elevados. Então, ela tem saudade dessa espiritualidade que é mais ou menos do mesmo nível que ela. Mas ela está habitando a Terra, ela está convivendo num ambiente hostil, onde as pessoas ainda têm muita maldade, ainda têm muita dificuldade. Então ela tem saudade desse ambiente, que é um pouquinho mais tranquilo para ela. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que é o Bem-aventurados os aflitos, tem um dos itens que se chama a melancolia. Esse item fala justamente sobre isso. Fala muitas vezes da nossa saudade de ambientes melhores que a gente pode, às vezes, já ter condições de conviver no mundo espiritual. Mas quando a gente está aqui encarnado, a gente sente essa saudade. Mas ainda nós temos compromissos e deveres aqui a cumprir para quitar coisas do passado ou para aprender. E olha o que ela fala ainda, o que ela segue concluindo nessa aflição dela. Desejaria arrebatar meus filhos à esfera superior. Olha o que é o sofrimento dela. Ela está ali mais evoluída. E ela está tentando ajudar os filhos dela, que agora estão encarnados, a trilhar esse mesmo caminho. E a gente lembra que ela tem um dos filhos que, inclusive, é mais rebelde. Mas ela ama. Qual que é o sonho dela? Fazer com que aquele filho já cresça logo, já aprenda, já vá poder viver num ambiente mais feliz. Então, ela deseja arrebatar esses filhos a essas esferas mais elevadas. Incliná-los ao bem, quer dizer, se ela pudesse, ela forçaria a isso, mas espírito evoluído não força ninguém a nada. Para que a nossa união divina não tarde nos planos mais altos da vida. Então ela tem desejo de poder levar todo mundo que ela ama para esses lugares mais elevados. Mas não é assim que acontece. Mas é essa a missão dela. E então ela precisa de coragem, ela precisa de paciência, para que ela possa cumprir, segundo as leis divinas, o que ela precisa fazer, para que esses pequeninos que ela tem responsabilidade também consigam conquistar por mérito pessoal, por esforço próprio. E essas saudades de nosso lar me pungem a alma. Olha então o que ela está falando. Ela tem saudade do nosso lar. Ela já era um espírito que provavelmente ali no nosso lar tinha conhecimento, tinha desenvolvimento e veio numa missão. E ela tem saudade do bem-estar ali no mundo espiritual. Mas ela tem medo que essa saudade ameace a tarefa humilde que ela tem agora para fazer na Terra. Então, quando a gente está encarnado, muitas vezes a gente tem vontade de desistir, desânimo, porque às vezes a luta é muito grande. Mas ela está pedindo que o Aniceto sempre dê o amparo que ela precisa.
Então ela conclui ainda essa conversa com Aniceto nessa despedida, né? Nobre Aniceto, não vos esqueçais dessa amiga pobre e imperfeita. Sei que Isidoro me segue passo a passo, mas ele e eu precisamos de amigos fortes na fé, como vós. Então, se ela precisa de amigo forte na fé, e nós? A gente precisa constantemente buscar essa proximidade com essas pessoas que já têm essa evolução, essa iluminação, para que a gente também consiga, ou encarnado ou desencarnado. A gente sabe que se a gente recorre ao mundo espiritual, esses espíritos de luz vêm e nos socorrem. Mas também aqui encarnados, a gente tem os exemplos das pessoas que também lutam com mais facilidade, porque já adquiriram tudo isso. Então, eles precisam de amigos fortes na fé, como o Aniceto, que nos reavivem o bom ânimo na jornada dos deveres cristãos. Então, ela está suplicando que ele não abandone. A irmã Isabel não pôde continuar porque o pranto lhe embargava a voz. Aniceto, de olhos brilhantes e serenos, enlaçou-a como pai e falou brandamente: Isabel, segue em teus testemunhos e não temas. Então, isso é a recomendação também para todos nós. Sigamos nos nossos testemunhos e não tenhamos medo, receio. Tenhamos uma fé convicta de que eles estão aqui nos amparando. Estaremos contigo agora e sempre. Muitas criaturas admiráveis tiveram a tarefa, mas não esqueçamos, filha, que Jesus teve a tarefa e o sacrifício no mundo. Quer dizer, não é só a tarefa, muitas vezes, que a gente vai ter e que vai encontrar dificuldade. Do mesmo jeito que Jesus nos exemplificou que ele teve a tarefa e teve o sacrifício, para nós também vai acontecer da mesma maneira. Não nos faltará no caminho redentor o terno cuidado do guia vigilante. Tem bom ânimo e caminhe. E em seguida, olhando-nos a todos, de frente, o nobre Aniceto exclamou: Agora, irmãos, auxiliem-me a orar. Então o Aniceto vai encerrar com uma oração. E conservando Isabel e Isidoro unidos ao seu coração, Aniceto fixou os olhos no alto e falou com sublime beleza. Então, praticamente o livro se encerra com essa oração do Aniceto, que também é uma oração que a gente deve se espelhar, que a gente deve buscar entender, porque isso é uma oração de um espírito iluminado, de um espírito evoluído. Como é que um espírito evoluído pede para Deus? Como é que um espírito evoluído se liga a Deus? Então, aí o Aniceto começa a oração dele. Senhor, ensina-nos a receber as bênçãos do serviço. Ensina-nos. O Aniceto também está pedindo que ele aprenda ainda mais as bênçãos do serviço. Ainda não sabemos, amado Jesus, compreender a extensão do trabalho que nos confiaste. A gente não tem noção do tamanho do trabalho que a gente tem em nome de Jesus a fazer. Só que quanto mais a gente se dispõe a fazer, mais a gente começa a compreender. E mais amparo a gente percebe que a gente tem para fazer. Permite, Senhor, possamos formar em nossa alma a convicção de que a obra do mundo te pertence, a fim de que a vaidade não se insinue em nossos corações com as aparências do bem. Olha aqui aquela questão do que eu falei um pouquinho atrás, né? Que o Aniceto, ele afasta qualquer tipo de bajulação. Porque ele sabe que toda a fonte de tudo que a gente executa no bem é ligada
a fonte divina, é ligado ao nosso Pai. Então, que nós tenhamos essa convicção que toda obra que acontece no mundo, apesar de acontecer com a nossa participação, ela é do Pai. Tem uma música, eu não me lembro de quem agora, mas ele fala assim, né? Que Deus, nós somos o pincel e Deus é o artista. Então, às vezes, ele usa de nós para que aconteça a pintura. Sem o pincel, o quadro não é formado. Então, ele precisa de nós. Mas quem faz tudo isso acontecer é Deus. Ele é o artista. Só que a gente precisa se colocar à disposição do artista para que aconteça a pintura desse quadro. Dá-nos, Mestre, o espírito de consagração aos nossos deveres e desapego aos resultados que pertencem ao teu amor. Ensina-nos a agir sem as algemas das paixões, para que reconheçamos os teus santos objetivos. Senhor amorável, ajuda-nos a ser teus leais servidores. Mestre amoroso, concede-nos ainda as tuas lições. Juiz reto, conduze-nos aos caminhos direitos. Médico sublime, restaura-nos a saúde. Pastor compassivo, guia-nos à frente das águas vivas. Engenheiro sábio, dá-nos o teu roteiro. Administrador generoso, inspira-nos a tarefa. Semeador do bem, ensina-nos a cultivar o campo de nossas almas. Carpinteiro divino, auxilia-nos a construir nossa casa eterna. Oleiro cuidadoso, corrige-nos o vaso do coração. Amigo desvelado, sê indulgente ainda para com as nossas fraquezas. Príncipe da paz, compadece-te de nosso espírito frágil, abre nossos olhos e mostra-nos a estrada de teu reino. Deus é isso e muito mais. Ele deu uma série de características que Deus é, nosso Criador, nosso Pai. Ele é tudo isso. E nós temos que nos dirigir a Ele pedindo que Ele nos auxilie em todas essas frentes aqui que o Aniceto está pedindo. A moldar o nosso coração, a ser indulgente com as nossas fraquezas, com as nossas imperfeições, a nos mostrar o caminho, a nos ajudar a construir o reino que é dentro do nosso coração. Então, tudo isso deve ser o objetivo das nossas orações. E aí o Aniceto, então, termina essa oração sublime e assim encerra o nosso livro. Aniceto calou-se comovido e de olhos úmidos, contendo a custo as lágrimas do meu reconhecimento. Aqui, ó, Aniceto calou-se comovido e de olhos úmidos, o André Luiz agora falando, né? Contendo a custo as lágrimas do meu reconhecimento, incorporei-me à nobre caravana que seguiria conosco de regresso ao nosso lar. Então, o André Luiz também, né? Ficou emocionado com a oração aí do Aniceto. E aí se encerra a visita dele, se encerra o capítulo e se encerra mais um livro maravilhoso aí, e eles voltam para o nosso lar. Aqui então assina André Luiz, com mais esse presente para a gente, né? Com mais essa bênção de conhecimento desse capítulo nas despedidas. Maravilhoso, lindo demais, que não está dando nem para eu falar. Mas começamos o próximo, que é outro maravilha. Que Deus agora nos abençoe e nos ilumine no próximo, que é os missionários de luz. Mas alguém tem alguma coisa para falar do capítulo? Alguém quer fazer alguma observação?
ou alguma pergunta? Então, encerramos nessa vibração maravilhosa aqui, né? Então, que nós possamos pegar essas sementes que a gente recebeu, né, durante todo esse trajeto juntos, né? 51 capítulos, 51 semanas, um ano. Nossa! Um ano. Um Que se ano. foi. Mas como é leve, né? Como passa rápido e que Deus realmente nos oriente, nos abençoe nos nossos próximos passos aí, que a gente tenha realmente a oportunidade de concluir toda a obra do André Luiz na sequência, certo? Certo. Então, uma semana abençoada para todos. Obrigada, Marcos, para vocês todos. Obrigado. Eu Marcos. agradeço a Bom vocês domingo pra todos de todos. estarem sempre juntos aqui, tá bom? Abençoando a todos, continuando sempre assim. Agradecendo ao nosso Pai. Amém. 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 Tchau. Boa Tchau. semana. Boa semana. Tchau, boa noite a Tchau. todos.